irmãos, paz do Senhor. O Senhor, irmãos, me trouxe aqui, para falar com os irmãos, aleluia, a respeito da palavra do Senhor. Irmãos, já é a segunda vez que o Senhor me direciona essa palavra. Eu não sei em que versículo eu li, ou se li o capítulo todo, ou se eu cheguei a fazer um vídeo sobre essa palavra, mas é a segunda vez, então é uma confirmação do Senhor. Até porque quando eu estava meditando essa palavra, Senhor, eu não estava entendendo a mensagem que Ele queria me passar. Mas é importante, a gente sempre ali estar com o coração disposto, aleluia, a ouvir o que o Senhor tem a nos falar, porque a palavra do Senhor, ela nos edifica, nos conforta e nos exorta. A palavra do Senhor nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, 3 vezes, 3 dias seguidos, usa esse versículo que eu acabei de dizer, porque o Senhor vai revelar algo. Aleluia. Algo, que às vezes a gente, aleluia, tá assim, querendo saber, e o Senhor, através da palavra dele, isso não é feitiçaria não, irmãos, isso é código. A palavra é cheia de códigos espirituais. Então, através, aleluia, desse código, 3 vezes o irmão aí jejuando, buscando, orando, o Senhor vai revelar algo tremendo. Aleluia. Eu não sei como ele vai fazer, eu não sei se o irmão tem o dom da visão, o dom da revelação, eu não sei, eu só sei que ele vai fazer e vai mostrar para a honra e glória do nome dele, porque não há nada oculto que não seja revelado, Aleluia. Não é nada que a gente faz nas trevas que não é exposto na luz, isso tudo está na palavra. Aleluia, porque do Senhor, aleluia, ninguém pode esconder nada, Antes da gente falar, o Senhor já sabe. Muitas das vezes é algo até sobre nós, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, Mas, aleluia, o Senhor está, aleluia, colocando no meu coração que tem algo aí que o irmão vai ficar sabendo. E eu vou dizer mais, o irmão e a irmã, aleluia, é algo que vai estremecer, é algo que vai impactar. É algo, aleluia, que o irmão vai abrir o entendimento, porque o irmão não estava entendendo aí, algo travado, o irmão vai entender. Só que o Senhor coloca em meu coração, aquilo que o Senhor revela é para cortar, porque nós vamos orar em cima. Aleluia, através da nossa oração será cortado, anulado. Aleluia, tudo que o inferno até então estava atuando, é por isso que o diabo odeia, que as coisas sejam reveladas, que as coisas venham à tona. Aleluia, porque quando ele sabe que ele é exposto, é porque através da oração o Senhor vai cortar todo o mal e operando Deus que impedirá a guerra espiritual, irmãos? Aleluia. Então, o Senhor colocou em meu coração, irmãos, aleluia, a palavra dele, que diz assim, 1 Samuel, no capítulo 20. Aí eu vou ler o versículo 42, que é o finalzinho desse capítulo, que diz assim: disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor. Aleluia. Dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Aleluia, glória a Deus. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Eu não sabia o que eu ia falar. De fato, eu pensei até que eu ia falar algo, Aleluia, eu acho que o Senhor está me direcionando a algo. Mas eu aqui falando com os irmãos, aleluia, o Senhor me direcionou exatamente, aleluia, a isto. Glória a Deus. O Senhor me direcionou, irmãos, aleluia, que existem alianças que ainda que o inferno lute, aleluia, glória a Deus, para quebrar, que ainda que o inferno, aleluia, trame, o que ele pode, até o que ele acha que não pode, porque ele só pode fazer, só pode nos tocar se o Senhor permitir, mas nós sabemos o quanto o diabo, e seus aliados, e seus anjos, caídos como ele, aleluia, são tão, aleluia, arrogantes e prepotentes. Mas assim como o mar, tem os seus limites, na areia ali, que é o próprio Deus que colocou, assim ele está colocando limite nos nossos inimigos, nos nossos adversários no dia de hoje. É por isso que o Senhor, aleluia,
quando eu estava descansando, cochilando, meditando, o Senhor me deu, aleluia, que era para eu abrir a palavra. É por isso, aleluia, que o Senhor, aleluia, me direcionou, aleluia, a buscar por Ele nos montes, a jejuar, a orar, porque se Ele me direcionou, eu estou falando com os irmãos, porque o Senhor está dando a mesma direção para o irmão e a irmã. Volte a jejuar, volte a orar. Se o irmão ou a irmã tem o costume de ir ao monte, volte a subir nos montes. Aleluia. Ai, minha irmã, mas eu já estou no meu limite, eu já lutei muito pela minha saúde e nada. Irmãos, é quando nós estamos fracos que estamos fortes, porque o Senhor, aleluia, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmãos, aleluia, porque é Ele que nos dá vigor e força, a nossa força não vem do nosso braço. Ai, irmão, eu tô cansada de lutar, essa porta não abre, essa porta de emprego, e eu tô aqui no meio de escassez. Irmã, eu sei, irmão, eu sei o que o irmão e a irmã tá passando, já passei por isso também. Também já fui tocada na saúde, já fui tocada, né? A gente tem realmente essas guerras, essas batalhas, aleluia, aqui nessa terra, aleluia, irmão, mas o nosso Deus é um general de guerra, Ele é um grande, aleluia, general nosso, aleluia, o grande El Shaddai, o grande, o todo-poderoso, irmãos, Jeová direi, aleluia, o Senhor de guerra, aleluia. Então, o Senhor coloque em meu coração, irmãos, que essa guerra é dele, mas a gente não pode, aleluia, o diabo é incrível, né, irmão, porque o diabo acha que a gente vai ficar na cama, porque o diabo aposta que a gente vai desviar, mas ele tá quebrando a cara tão bonito com a gente, né, e a gente tá se sentindo tão fraquinho, por quê? Porque é Deus que tá pelejando, irmãos, é Deus que já entrou em cena, a gente fica assim, Deus entra em cena, Ele já entrou em cena, irmãos, o Senhor está me direcionando que Ele já está em cena, que a gente, ó, simplesmente, ó, tá até que nem assim, né, meio que nem zumbi, né, digamos assim, né, porque a gente não tá entendendo nada, né, no modo de dizer, tá, irmão, no bom sentido de dizer, a gente não tá entendendo nada, né, a gente não tá vendo nada, né, a gente, na nossa visão limitada humana, não existe nenhum mover, e o Senhor só tá agindo no mundo espiritual, né, Ele só tá vencendo guerras, pelejando e vencendo guerras por nós, e a gente, mas nada está acontecendo, e no mundo espiritual tá ó, a todo vapor, aleluia, mas o Senhor, aleluia, mesmo a gente ali, né, se rastejando, né, irmãos, assim, olha, irmãos, também no bom sentido, que nem até como uma lesma, né, se arrastando ali sem força nenhuma, como aquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor agora me fez entrar na palavra, né, para os irmãos, aleluia, porque tudo tem que se encaixar na palavra do Senhor. Aquela mulher, irmãos, sangrando, aleluia, há 18 anos ali, irmãos, imagina ela, naquele fluxo de sangue, irmãos, ela já estava assim, que ele semelhante a uma lesma mesmo, né, cansada, exausta, e a gente pode estar assim, se rastejando, aleluia, já exausto, mas vamos tocar na orla do Senhor, e como Marcela, tocamos na orla do Senhor, aleluia, abrindo a palavra dele, estamos tocando na orla do Senhor, aleluia, porque quando eu estava deitada, e o Senhor falou para mim, eu vou te dar uma visão, eu entendi que ele me deu a minha Bíblia do meu lado, aleluia, eu falei, essa é a visão que o Senhor me deu, aleluia, minha Bíblia, aí eu vi assim um monte, volta a subir nos montes, e a Bíblia, ou seja, volta a usar as armas que eu te dei, né, o que era aquela arma para aquela mulher no momento, o que ela era, o que a orla do vestido de Jesus ali, então a mim foi eu já rastejando, abri a palavra, né, aleluia, mas, aleluia, às vezes, né, irmãos, a gente tem que abrir um vídeo e mostrar que a gente tá bem, tem que passar a imagem que tá bem, mas, irmãos, aleluia, eu já não tenho esse chamado, aleluia, sabe, mas quantas vezes eu abro o vídeo e pessoas ali, né, bem, né, ali levando a palavra, glória a Deus, e sou alimentada, é porque cada um tem um chamado,
Aleluia, eu sou assim mesmo. O Senhor, ele aperta mesmo para sair algum azeite. Aleluia, glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia. Que ele, assim como Pedro, né, que achava que só porque tinha aquelas limitações humanas todas, tinha mesmo que largar aquela vida e voltar àquela vida velha, antiga de pescador, mas Jesus foi lá, no encontro de Pedro. Aleluia, né? Então, glória a Deus, cada um tem o seu chamado. O meu chamado é esse. Aleluia, quantas vezes, irmãos, aleluia, eu não estou aqui, tá contando historinha triste, todos nós temos nossas guerras, nossas batalhas, eu estou falando aqui é para a honra e glória do nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu com uma depressão super forte, a ponto de sentir uma dor horrível no peito, né? Numa situação que eu achava que eu ia morrer, que eu ia infartar, que aconteceu uma desgraça do nada, né? E eu ali com uma depressão assim, nossa, eu estava passando por situações assim de extrema batalha espiritual, né? Muita bruxaria em cima de mim, ali até mesmo para eu morrer mesmo, porque na época eu vivia numa situação onde eu morava com uma pessoa, né, a mãe dessa pessoa não me suportava, né, a mãe do filho dessa pessoa não me suportava, e ambos ali batalhavam muito no mundo espiritual para me tirar de cena, né, e aleluia, e eu ali vivendo aquela guerra, aleluia, glória a Deus, né, naquela época esse relacionamento, aleluia, não deu certo, até porque eu quis permanecer na presença do Senhor, e essa pessoa, ela me fez uma escolha, ou eu ou o seu Deus, aleluia, ali o Senhor, aleluia, me direcionou, aleluia, que não era ali o propósito que ele tinha na minha vida, né, irmãos, aleluia, e não era o que eu queria ouvir, né, eu fiquei muitos anos, o Senhor me deu que não era a pessoa, e mesmo assim eu fiquei ali, né, insistindo com Deus, né, mais 2 anos, né, mas, aleluia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, eu tinha uma lição a ser aprendida, né, quando eu vim para Jesus, eu já tinha 31 anos de idade, e eu já estava com essa pessoa, por isso que eu lutei por ela, né, aleluia, mas Jesus, ele veio por todos, né? Aleluia, mas nem todos vão aceitar Jesus. E muitas das vezes não é nem que a pessoa não vai aceitar, né? Mas ela vai, aleluia, ela não está alinhada ao propósito que Deus tem na vida do irmão e da irmã. Aleluia, né? Essas são coisas da vida. Eu não ligo para a religiosidade, eu pouco me importo com o julgamento humano. Aleluia, porque então você não pode isso, você não pode aquilo, vai ditar regras na tua vida, né, irmão? Se for o caso do irmão ser religioso, aleluia, a minha vida é direcionada pelo Pai, né, pelo Filho e pelo Espírito Santo, aleluia, ele aqui através da palavra me direciona ao que ele tem para a minha vida, né? E assim é na vida dos irmãos, de uma forma individual dentro da palavra dele, né? Até porque eu vivi na ignorância até meus 31 anos de idade, né? Aleluia. Então eu vivi uma estrada aí, aleluia, vivendo a minha vida do meu jeito, sem Jesus, né? Depois eu vim conhecê-lo e conhecê-lo a palavra dele. Eu já conhecia a palavra dele, irmãos, mas eu era, se eu era igreja, né? Provavelmente eu era assim, mas eu era uma tremenda de uma Laodiceia, né? Quando eu conto a minha vida na presença de Deus a partir dos meus 31 anos, e mesmo assim eu ainda estou passando por um árduo processo de transformação, né? Hoje eu tenho 36, estou ainda naquele processo assim. 36 é o quê? É 5 anos da presença do Senhor, né? Uma criancinha de 5 anos. Aleluia, mas tudo para honra e glória, né? No sentido espiritual, tudo honra e glória, né? Muita coisa aconteceu, aleluia, né? Eu me sinto ali que Deus trabalhou bastante dentro de mim, que é a mudança de dentro para fora, como acontece com a largata, né? Que vira um casulo e ali ela começa a mudar de dentro para fora, que ela deixa de se transmuta, né? De largata dentro daquele casulo para a borboleta, uma transformação de dentro para fora. Ela de um ser que rasteja, ela passa a voar, né? Assim é na minha vida e na vida dos irmãos, né? Que Jesus, ele nos transforma.
e a mudança de dentro para fora, como eu já estou aqui falando para os irmãos. Aleluia. Então, que o Senhor me direcionou através da palavra dele. Aleluia. Que o Senhor não me deixe esquecer, o Espírito Santo, é que alianças aí, aleluia, que o inimigo, que pessoas que se deixaram ser usadas pelo inimigo, aleluia, acharam que ia destruir, aleluia, o Senhor está restaurando. Aleluia, glória a Deus, né? Aqui, né, Jonatas era filho de Saul. Por ele ser filho de Saul, aleluia, Saul queria que Jonas ficasse do lado dele. E Saul queria matar Davi de qualquer maneira, né? Aquela pessoa que Davi tinha de fugir mesmo. Isso não quer dizer que Davi odiava Saul. Davi não odiava Saul, né? Só que Davi, aleluia, se não fugisse dele, ia ser morte na certa, porque Saul estava ali corrompido 100% com o sentimento da inveja. Tem lugares que o Senhor, aleluia, ou vai tirar a pessoa ou vai tirar o irmão mesmo, porque é um lugar onde uma pessoa já determinou no coração dela, irmão, aleluia, irmã, que vai acabar com a vida do irmão, da irmã, com a minha vida. Então há lugares que o Senhor nos arranca assim. Poxa, mas já arrancou você de um relacionamento? Sim, me arrancou, né? Porque só Ele sabe o que ia se passar, aleluia, ali com a minha vida, o quanto eu ia durar ali, aleluia, porque foram pessoas que determinaram no coração, aleluia, que ia ser o meu fim, aleluia, a troco de nada, como aqui na história de Davi, a troco de nada, por pura inveja de Saul. Ah, irmão, mas inveja de quê, né? Inveja de quê, irmãos? Da luz de Deus sobre a minha vida, da luz de Deus sobre a vida do irmão e da irmã. A luta espiritual, as trevas perseguem a luz, irmãos, aleluia. E né, isso aí muitas das vezes é até dentro da nossa própria, digamos assim, religião, né? Não foi assim, Saulo não era assim, né? Paulo não era assim, até ter um encontro, ele não era ali um religioso, é dentro da nossa religião também, não é só em outras pessoas de outra religião contra a gente, não. Às vezes, muitas vezes é na nossa própria, a maioria das vezes é dentro da nossa religião, né? Um contra o outro, né? Existe também situações de rixas, né? De religiões diferentes, mas existe as perseguições que mais dói, que é das pessoas da nossa mesma fé, digamos assim. Aleluia, eu já passei por ambas as situações, né? Tanto de rixa de pessoas de outra fé, como pessoas que foi uma dor maior, que foram pessoas da minha fé. Eu já passei por ambas as situações, né? E provavelmente o irmão ou a irmã também, porque o que Jesus passou aqui na terra é semelhante, né, ao que nós passamos, o que os filhos dele passou, o que os escolhidos dele passou. Aleluia. Não importa se o irmão é assim assado, até porque, irmãos, os religiosos são justamente os que perseguem, aleluia, aquele que Jesus escolheu, né? Que são como eu, né, uma doente que o Senhor que precisa de Cristo e o Senhor está tratando e o Senhor está transformando. Aleluia. Eu não sou, para a honra e glória do nome do Senhor, nenhuma, aleluia, sã, no sentido de que eu preciso sim desse meu Salvador, que é Jesus, né? Aleluia, porque tem pessoas que são tão religiosas, tão cheias de si, que elas acham que as obras dela, o que elas falam, o que elas aparentam ser, é que vai salvar elas, né? Então, todo mundo sabe lá no finalzinho de Apocalipse o que aguarda elas, né? Então, aleluia, então que a gente venha vigiar, né? Também eu sempre manter a humildade de vigiar, de orar, né? Para que a salvação é individual, irmãos. Hoje de manhã eu comentei algo com meu colega, aleluia, não sei se o inimigo distorceu, aleluia, que o inimigo ama fazer isso, mas eu comentei com ele, aleluia, glória a Deus, um colega de trabalho, que a salvação é individual, né? Que eu não posso, mas não tem que ganhar alma para Jesus, ganhar alma no sentido de eu fazer a minha parte, né? Que como eu estou fazendo agora, que o Senhor me incomodou para abrir um vídeo. Eu estou, aleluia, ou não, o Senhor através de mim está lançando uma semente. Se for fértil, vai entrar, aleluia, e vai produzir o que? Vai produzir, aleluia, aí uma plantinha no coração do irmão, né? Se for aí, e vai ali o Senhor crescer, fazer o que? Crescer essa palavra no ser do irmão, no interior do irmão. Aleluia. Agora, se não for,
aleluia, né? Muitas coisas podem acontecer, né? O irmão esquecer, o irmão ignorar, o irmão blasfemar, então, aleluia. Isso aí depende, né? Quem é espiritual discerne o que é espiritual, como está na palavra. Essa é a minha parte, né? Essa é a minha parte, que entre aspas, assim, eu ganho almas para Jesus. Mas eu vou te falar, irmãos, que o único que salva é Jesus. Marcela não salva, nem o irmão nem a irmã me salva. O único que salva é Jesus. O máximo que a gente faz é ser canal aí para através da palavra do Senhor, a gente ir lançando sementes, como lançaram semente, que foi a palavra de Deus, né? Que está nos libertando, que está nos transformando. Outras pessoas foram usadas, aleluia, para eu ouvir, né? A palavra do Senhor, aleluia, né? E eu ouvindo, aleluia, aquilo começou, aquilo parecia que não, mas a terra era fértil e o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, assim na vida de todos aqueles que o Senhor escolheu, né? Porque nós não escolhemos, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, é isso que o inimigo tem tanta raiva do irmão e da irmã. Ele tem muita raiva porque ele pensa assim, o que é essa daí? Aleluia, ele viu nela. Porque quanto mais, aleluia, nós somos queridos e amados, mais o diabo tem nojo da gente, mais o diabo tem o que? Raiva da gente, aleluia, justamente por sermos amados e queridos por esse Deus tão lindo, né, que é o Todo-Poderoso, né, e pelo Pai, Filho e Espírito Santo, né, o Espírito Santo que cuida de nós, que Jesus disse que não ia nos deixar órfãos, e Ele, aleluia, é um ser lindo, né, e muitas das vezes não desenvolvemos a intimidade que deveríamos desenvolver com o Espírito Santo, aleluia, mas, aleluia, é lindo, né? Não sei se o irmão ou irmã, aleluia, tem isso, né? De ouvir a voz do Senhor audível, aleluia. Se não tem, eu profetizo que vai ter em nome de Jesus, porque é a coisa mais linda do mundo, né? Então toma posse, irmãos, aleluia. A voz do Espírito Santo é a coisa mais linda do mundo, né? É algo assim que eu tô falando é particular, né, irmãos? Mas é lindo mesmo ouvir a voz do Senhor ali audível, né? Ah, mas nem todo mundo tem esse dom, mas eu profetizo que o irmão vai ter, não é em vão esse vídeo chegar, né? Mesmo com todas as falhas e limitações aqui da Marcela, eu profetizo que o irmão vai ouvir em nome de Jesus a voz audível do Espírito Santo, e todo espírito de engano, irmãos, já caiu por terra pelo sangue de Jesus, porque o discernimento de espírito também profetizo na vida dos irmãos, na minha vida, assim como estou profetizando na vida dos irmãos, estou profetizando também na minha vida, aleluia, né? Eu posso ter, mas a gente tem que sempre, a busca tem que ser constante, aleluia, é diária, a salvação é uma luta diária, aleluia. Então, por isso que eu falei que a salvação é diária, a salvação é diária, ela é individual, né? E eu não vou salvar a alma de ninguém, né? No máximo eu vou ser usada para Deus, né? Aleluia, né? E para ser usado, né, irmãos? Nunca é para a gente se encher, porque a gente pode também ser usado e se deparar aí, aleluia, e não ter a nossa salvação, né? Por deixar o orgulho, né? Por se achar, eu sou profeta, eu sou profetizo, né? E se encher com isso, não tem nada a ver. Se o irmão ou a irmã aí tem essa unção de profeta, é tudo para honra e glória de Deus, glória a Deus, trabalhar para o Senhor, profetizando, aleluia, coisa linda, né? Mas a partir do momento que o irmão, a irmã, a Marcela aqui se acha, perde toda a beleza, porque é de Deus, aleluia, né? O dom é que Ele nos emprestou, Ele nos confiou, e a glória é toda dele, aleluia. Não é pra gente, aleluia, se encher como seres humanos soberbos, não. É para que a gente se diminua, para que Ele cresça. Então o Senhor está trabalhando em mim, através da palavra dele, e aleluia, que Ele está falando que aquela aliança, aleluia, que é dele, será restaurada. Aquela aliança que o inimigo lutou contra, que até teve uma pausa, sabe, irmãos? Muitos irmãos aí até teve uma pausa, porque aqui parece que é uma despedida, né? Mas, aleluia,
uma pausa, aleluia, né? Não foi destruída, aleluia. Muitas das vezes o Senhor até permite um afastamento para confundir o inimigo. O inimigo vai retroceder aí envergonhado, confundido, de mãos vazias, irmãos, porque essa aliança, aleluia, aleluia, não se quebrou, porque aquilo que o Senhor, aleluia, une, o homem não separa com a maldade dele, né, irmãos? Aleluia. Então fique na paz de Jesus. Aquilo que não é de Deus, leva e está cooperando para o nosso bem, mas aquilo que é de Deus, o inimigo não toma, aleluia. E o inimigo, aleluia, será envergonhado aí, através da vida dos irmãos. Fique na paz de Jesus, porque, aleluia, o irmão não precisa se preocupar não, porque o que é teu, ele não toma, aleluia. Então fique na paz de Jesus.